Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do IEPREV Talk. Estamos na segunda temporada, no Spotify e no YouTube em áudio e vídeo. E aqui, gravado dentro do Congresso, estamos conversando com todos os palestrantes do Congresso. Durante a palestra, eles tiveram a oportunidade de esclarecer pontos importantes ali. Mas aqui a gente vai consolidar e trazer para vocês todos os conhecimentos que foram passados. E hoje, muito especial, eu já estava ansiosa por essa gravação com a doutora Melissa Fumo. Dispensa comentários, né? O currículo dela, se eu for colocar aqui, a gente vai ficar 10 minutos só falando sobre a sua trajetória brilhante, maravilhosa, inspiradora. Doutora Melissa é uma querida por onde ela passa e está sendo ovacionada aqui no Congresso. É lindo perceber isso, perceber o quanto as pessoas se inspiram na sua trajetória e o quanto as pessoas te ouvem, que isso é legal também, né? Que o que você está ouvindo tá sendo introjetado ali em diversas palestras, aulas, que eu também, como sua aluna, como sua ouvinte assídua, teve pontos que você colocou ali e que vira a chave da gente e que abre os olhos. Então, assim, estou muito feliz, te agradeço muito pela disponibilidade, você compartilhar seu precioso tempo, seu rico conhecimento aqui no IEPREV Talk. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Amanda. Obrigada a todos aqueles que nos assistirão posteriormente aí no podcast aqui do IEPREV. E eu quero inicialmente saudar a toda a diretoria do IEPREV, na pessoa aqui da Amanda, e felicitá-los pelo brilhante congresso que está sendo realizado hoje aqui em Belo Horizonte. E convidar já o pessoal para o congresso do ano que vem, né, Amanda? Porque se esse está sendo espetacular, eu fico imaginando o que vocês não estão pensando para o do ano que vem. Então, é uma honra estar aqui com vocês. É isso aí. E tem coisas que é só a presença mesmo, né? Exato. Esse olho no olho, esse aperto de mão, o abraço, a gente estava comentando aqui de um abraço que você recebeu de uma querida que veio para te ouvir, né, para te ver. Então, realmente, essa presença é muito importante. E a advocacia acaba nos afastando um pouco, porque cada um no seu escritório, na correria, audiência online, sustentação agora gravada a vídeo. E aí, para a gente não perder isso, né, de estarmos juntos, de fazermos trocas juntos. Inclusive, quero aproveitar esse momento aqui para a doutora contar um pouquinho, né, antes da doutora Melissa e professora Melissa, quem é a Melissa, né? Como surgiu essa conexão com o previdenciário? Você já nasceu previdenciarista? Você, como se diz, caminhou uma longa jornada, imagino, para chegar onde chegou, né? Sim, eu não nasci previdencialista. Na verdade, eu tinha uma aversão ao direito previdenciário. Na Sério. Isso aí não tem condições. Tinha. Por quê? Porque, como a maioria imagina, eu olhava para o direito previdenciário, eu olhava direito do trabalho. E eu, durante a faculdade já, às vezes falei assim: qual foi a matéria que você não tirava 10? Que eu era uma aluna, né, boa aluna. Aham. Direito do trabalho. Porque eu não gostava daquilo, não gostava, não queria saber. O meu professor, tadinho, até hoje, né, a gente conversa muito, assim, ele é bem meu amigo, ele fala assim: "Melissa, por que você fazia aquilo?" Eu falei assim: "Cara, não gostava, não gostava". Daí eu fui fazer mestrado, e meu mestrado foi em Direito Econômico e Social pela PUC Paraná. E no mestrado, a gente tinha um grupo muito legal, de colegas. Estava na época que eu estava fazendo mestrado, eu tive a oportunidade que Deus, eu falo que Deus é muito presente na minha vida. Deus, assim, se eu pudesse falar assim, as pessoas falam que tem sorte, eu não tenho sorte. Eu tenho uma presença muito grande de Deus na minha vida e de Nossa Senhora. Eu falo assim que é incrível. E no meu grupo do mestrado, quem estava lá fazendo mestrado? Antônio César Bochanek, Sérgio Kukina, né, para quem não se lembra, atual ministro do STJ. O Bochenek, para quem não se lembra, foi presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça Federal durante muito tempo. E o Savares. E estava lá também, Savares dispensa apresentações, né, ele é o mestre dos mestres do previdenciário, né, Amanda, a gente não pode nem falar nada, né, é o nosso grande guru. E estava lá também o Marlos Aras de Oliveira, que é um baita de um advogado na área criminal. E fomos fazer o mestrado, tudo. E na época tinham montado juizados especiais e o Bochenek e o Savares estavam na estruturação, enfim. E o Marlos era coordenador do curso de Direito da PUC, Paraná. E eu sou puciana, eu fiz graduação na PUC, fiz mestrado na PUC.
E eles pegaram e foram lá e falaram assim: "Ó, Melissa, tem uma área que tá bombando, não tem literatura, não tem nada, vai estudar essa área, você é muito estudiosa", porque no mestrado, eu tinha ganhado bolsa integral, porque por causa da minha colocação na prova do mestrado, "e você é muito estudiosa, tudo, vai estudar essa área". E eu com aquela resistência, resistência. Resumo da história, fiz concurso para professora da PUC. Passei, e deu com o meu concurso, naturalmente, era para a área de minha afinidade. Quando eu vou assumir, então, a gente montou aqui um núcleo de prática em direito previdenciário, e você vai assumir esse núcleo de prática previdenciária. Pensem o meu susto. Nossa! Eu olhei aquilo e falei assim: "Meu Deus do céu, como é que eu vou assumir isso? Da onde que eu vou estudar?". Saí, Amanda, que nem uma desesperada. Meu Deus do céu, tem que achar livro, tem que achar livro. Daí eu sou muito crítica, assim, acho que já deu para perceber. Eu sou extremamente crítica comigo e sou extremamente crítica com as leituras que eu faço, porque eu sempre tive muito responsabilidade, assim, com a minha pessoa. Porque na minha família eu sou a primeira pessoa que fez uma faculdade, então é bem importante que todos os colegas, né, lembrem disso, porque as pessoas olham para mim e sempre elas falam assim: "Quem da sua família?" Daí eu falo: "Não, minha mãe professora primária, sem faculdade, meu pai contador, sem faculdade, meu avô era encanador, e meu avô me deu muitas lições de vida". E uma das lições de vida ele falava assim: "Vão te tirar tudo na vida, mas nunca vão te tirar conhecimento". E o meu avô sempre falava: "Estude, estude, 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 que é o que você vai fazer sua vida mudar". E eu sempre fui muito crítica com isso, fui lá e falei assim: "Puxa vida, vou comprar livro". Amanda, eu revirava as Não bibliotecas, vem. não tinha. Eu olhava, falava assim: "Meu Deus", daí eu ia lá e falava assim Tinham trabalhistas, e faziam um apenso ali, né, aham. faziam Daí eu fui para o Savassi, falei: "Savassi, pelo amor de Deus, como é que você tá fazendo?" Daí ele falou assim: "Ó, eu também tô me estruturando, não sei o quê". Daí, digo, né, que é Deus, eu fui numa livraria e a moça eu não tinha condições de comprar livros, né. Então, até as pessoas falam assim: "Por que que a tua biblioteca é tão pequena?", quando vão lá no escritório. Porque eu tenho uma missão comigo. Quando eu estudava, eu não tinha condição de ficar comprando livro. Então eu dependia de bibliotecas. Então o que que eu faço? Eu compro um livro, eu leio o livro e eu dou o livro. Então a minha biblioteca é bem reduzida. Só tem na minha biblioteca livros, assim, que eu considero, tipo, aqueles, assim, que eu não quero mesmo me desfazer. E fui numa livraria, da moça da livraria falou assim pra mim: "Olha, Melissa, chegou esse livro, não sei o quê", e ela deixava nessa livraria, que era uma livraria pequena que tinha um estilo, ela deixava eu ficar lendo na livraria, porque eu não tinha como comprar, então ela deixava eu ficar lendo. E daí eu peguei e falei: esse livro aqui é bom". E eu trabalhava na Juruá Editora na época, né, que eu comecei fazendo estágio na Juruá, e daí fiquei na Juruá porque eu adorava pesquisar. Daí eu lembro que eu cheguei para o meu chefe e falei assim para o meu chefe: Doutor Hernani", que ele foi um paizão pra mim, assim. "Doutor Hernani, eu preciso comprar um livro, tal", só que o livro era muito caro, e "o senhor me ajuda?" Daí ele falou: "Não, tranquilo". Daí cheguei em casa, falei para papai, daí papai também falou: "Me ajuda", comprei o livro. Qual era o livro? Curso de Direito Previdenciário, Fábio Zambit. E daí, ali, o que acontece? A Melissa tem um pai, um providenciário, que se chama José Antônio Tavares. Eu falo que ele é meu pai, porque ele que me levou, né, pra essa área. E um colega amado que amo de paixão, ontem estava com ele aqui no congresso, e uma pessoa fenomenal, uma pessoa de Deus na nossa vida. E tem um pai intelectual de introdução ao previdenciário, que é o Fábio Zambit, porque o livro que eu fui ver e que eu acreditei era do Fábio Zambit. E este livro, e por isso que você que está nos assistindo, acredita nos seus sonhos, que eu sofri tanto para conseguir comprar, que eu não conseguia achar, que não sei o quê. Hoje eu sou atualizadora da obra do Fábio Zambit. Então, como vem a Melissa não nasce previdenciarista, a Melissa é colocada no previdenciário por amigos, muito c e por Deus, que eu não tenho dúvida de que foi isso, é, né. e que colocou Deus que colocou amigos, José Antônio Tavares, Antônio César Bochanek, Coquina, Marlos, coloca o doutor Hernani na minha vida, e que me levam para esse caminho. Eu cruzo esse caminho com o do Zambit e posteriormente o Zambit se torna meu amigo, se torna meu sócio, e hoje eu atualizo a obra do Zambit. Então, para você que está nos assistindo, nos ouvindo, acredite nos seus sonhos e acredite numa coisa que meu avô ensinou: conhecimento.
Ninguém vai tirar de você. Tiram tudo de você. Tiram tua família de você, tiram tudo. Conhecimento ninguém vai tirar. E é o conhecimento que faz você ressurgir sempre das cinzas. Eu falo que isso é bem importante as pessoas terem em mente, principalmente a jovem advocacia. Porque quando eu comecei, eu sofri muito, assim. Porque daí eu não queria ir para advocacia. Eu queria só estudar, eu queria ser, entendeu? Ir para pesquisa. E deu meu marido, que é o Gustavo Zimmermann Saxer, ele à época falou assim: "Melissa, mas se você ficar só dando aula na graduação ou na pós, vai ficar uma coisa muito teórica. Como é que você vai explicar alguma coisa para advogado se você não advoga?" E daí eu fui para advocacia. Meu pai ficou desesperado. Meu pai: "Minha filha, tu vai morrer de fome." Por quê? Porque na concepção do meu pai, ou você virava juiz, e para isso que eu tinha ido fazer direito, ou você virava juiz. Tipo, outra coisa, entendeu? Você não podia. Nossa, sinônimo de sucesso Era ser juiz. era ser juiz. E como que a filha dele vira e fala que vai ser advogado? Eu falei: "Não, papai, o Gustavo falou que ele vai estruturar o escritório para mim, tudo, e vai me ajudar, tal." E daí ali vira a Melissa advogada. Então a Melissa advogada, ela só surge, a Melissa previdenciarista surge pelos amigos. E a Melissa, advogada, ela surge porque o Gustavo Zimmermann Saxer chega para ela e fala assim: "Amor, você precisa advogar para você não ser uma teórica dando aula." E aquilo muda a minha vida e eu me vejo então para o direito previdenciário na figura de uma advogada, também professora. Olha como muda a vida, né. Eu era uma professora que não queria advogar, e hoje eu digo que eu sou uma advogada que também é professora, porque eu entendi aquilo que o Gustavo me ensinou, que você não pode falar do que você não pratica. O Gustavo, ele fala assim, ele na gestão, ele fala muito assim, né, hoje em dia tem muita gente falando de gestão, né. Só que pessoas que nunca geriram um escritório, pessoas que nunca sentiram a dor de ter que saber se vai ter mês que vem dinheiro para pagar ou não, se você vai ter controle de pessoas. Então ele me ensinou, Gustavo, a ser uma advogada, né. Então hoje as pessoas falam assim: "O que que você fez? Que tua família era para você ser quem você é?" A minha família era uma família unida, uma família simples, que ensinou uma pessoa que tinha que ter conhecimento. Essa pessoa cruzou com amigos abençoados por Deus e casou com uma pessoa que ensinou ela que para você dar aula, você tem que saber do que você está falando. Essa é a Melissa. Uau! Eu tô, assim, arrepiada, porque, quem vê o palco não vê a coxia, né, a verdade é essa. E eu te vendo ali nos palcos, a gente não imagina essa trajetória, e uma trajetória de força, porque sem uma indicação, né, sem um familiar para te colocar em qualquer que seja lugar, você mesmo descobriu o seu caminho, se colocou nos lugares que você queria estar, e que Deus te estava sempre encaminhando. Você falou uma coisa muito forte, que eu acredito muito nisso também, Deus e Nossa Senhora, que, eles têm planos pra gente, e às vezes a gente não entende, como você não entendeu, você vai para a prática previdenciária. Então na hora a gente não entende, acontecem coisas na vida da gente que a gente não entende, por que que isso está acontecendo? Não era isso que eu queria ou não era isso que eu planejei. Mas Deus está vendo todo, você está vendo só ali, a gente tem uma limitação, né, do logo. Deus está vendo o todo, Deus está vendo a promessa, e eu não tenho dúvidas que você, né, Deus já sabia que você era essa promessa pro previdenciário. Isso é inspirador, saber que uma pessoa, né, assim, sem condições financeiras maravilhosas, conseguiu, né, por seus próprios méritos, pelos seus próprios passos, eh transformar a sua vida, da sua família, e agora transformando de tantas pessoas. Porque você tá com uma escola também, né, e com cursos maravilhosos, então eu só tenho que te parabenizar mesmo, agradecer por ser essa pessoa que você é, por ser, esse eu falo que, assim, é o farol pra gente, né, a gente tá no mar, todo mundo no mar do previdenciarismo ali, né, e você é um farol mesmo, e o que você falou é muito forte, você fala o que você faz de fato. Em todas as vezes que eu tive oportunidade de te ouvir, falando inclusive sobre gestão do escritório, é perceptível o porquê você fala, porque você tem conhecimento de causa do que você está falando. Inclusive a temática que a gente tem que falar é o que você tem mais conhecimento de causa ainda, né? Que é sobre o processo previdenciário estratégico, foi o tema da sua palestra, e que vamos ter a oportunidade de levar agora uma pitadinha, né, do que foi essa palestra
para todo mundo, né. O que é isso, né, processo previdenciário estratégico? Bem, processo previdenciário estratégico, ele parte de um elemento essencial que é de Calamandrei. E eu trago isso desde a minha base da faculdade. Calamandrei, numa obra dele, ele fala assim que o advogado ele deve ser tão sutil nos seus argumentos que ele faça com que o magistrado pense que os argumentos vieram do próprio magistrado. E o Calamandrei, ele fala uma coisa extremamente importante para o previdenciarista, para todos, mas para nós previdenciaristas em especial. O processo é um jogo de xadrez. Ganha não quem tem o direito, mas quem é o melhor enxadrezista, ou seja, o melhor estrategista. Essa fala do Calamandrei, que lá nos primeiros anos da faculdade eu tinha, e que eu vim trazendo para minha vida, assim, e para as concepções de como eu desenvolvia as minhas pesquisas, porque eu sempre fui muito pesquisadora. Eu entrei na Jurá, inclusive, como pesquisadora, desenvolvi. Na época não existia internet, que nem vocês conhecem hoje em dia. Então, o primeiro boletim informativo de direito previdenciário do Brasil foi eu que coordenei, e era impresso. Olha. A primeira revista brasileira de direito previdenciário no formato já de modernidade, digamos assim, fui eu que coordenei. Nós tínhamos uma DLTR, que era uma extremamente, histórica, assim, e extremamente de relevância, mas no viés do advogado, a primeira revista fui eu que coordenei. Então eu tinha muito essa questão da pesquisa e muita questão da estratégia, porque eu sempre pegava aquela frase de Calamandrei e eu levei sempre para minha vida. E eu trago isso quando eu viro advogada, e digo que viro advogada quando começo a advogar efetivamente, porque Gustavo me impulsiona, né, porque até então eu era uma pesquisadora. E eu levo muito isso. O que que é isso? Processo previdenciário estratégico, então, é você compreender que o processo você não ganha no recurso. E aqui significa dizer o quê? Pensar estrategicamente um processo é compreender que você tem que conhecer as regras do jogo, você tem que entender quem são os seus clientes previdenciários, e que nós dividimos eles em internos e externos. Quem já leu o meu livro de atendimento ao cliente previdenciário sabe do que eu estou falando. Quem não leu, fica aqui a dica. Leia o livro de atendimento ao cliente previdenciário, vocês verão que nós dividimos os clientes em dois núcleos, que aqui no podcast não é nosso objetivo, mas que basicamente são todas as pessoas que dependem da informação, porque previdenciário depende de comunicação eficaz e eficiente. E o terceiro ponto, então, do processo previdenciário estratégico é: conheceu as regras, entendeu quem são os seus clientes internos e externos, ter uma comunicação eficiente. E o que que é ter essa comunicação eficiente? É você compreender que o processo você não ganha pelo fim, você ganha pelo começo. Então, tem uma frase de um filme que é O Clube do Imperador, em que o treinador chega para o seu aluno e o aluno fala assim: "Nossa, não aguento mais isso aqui, eu quero ganhar, eu quero ganhar". E o treinador vira para ele, Amanda, e fala bem assim: "O fim depende do começo". E é por isso que pensar estrategicamente não é você definir o recurso. E aí está um dos erros estratégicos mais recorrentes, que eu sempre aponto. As pessoas pensam que vão ganhar o processo no recurso. Então, todo mundo, se você oferecer um curso de recurso hoje, você pode saber que vai lotar. É verdade, porque, tá negado, vamos supor, tá negado, e você acha que vai ser a tábua da salvação, a verdade é essa. Porque as pessoas não pensam estrategicamente, as pessoas pensam sempre no fim. Elas esquecem que o fim depende do começo. E isso significa dizer, o exemplo clássico que eu dou no curso que eu dou de processo previdenciário estratégico, porque eu quero agradecer o IEPREV, porque eu sempre queria falar desse tema, porque eu uso isso, é o meu dia a dia, desde que eu comecei na advocacia, pensar estrategicamente esse processo. Tanto é que eu não tenho volumetria de clientes, eu tenho clientes com processos exitosos. E porque eu penso estrategicamente, o processo desde a base. E eu vejo que o principal erro que as pessoas cometem, tem vários em termos estratégicos, mas, por exemplo, eu vou pensar no recurso. E daí o que que as pessoas fazem? Elas colocam de 10 escritórios, 10 fazem isso. Colocam o advogado iniciante para fazer inicial e o advogado mais experiente para fazer recurso. E ali Tudo, você falou tudo. ali eu Eu me identificando aqui. não faz. Identificando. Não faz isso. O mais experiente, ele tem que fazer o quê? A inicial. Inicial. Por quê? Porque não adianta você ter um lindo recurso, um maravilhoso recurso, você contratou, meu Deus,
o Roberto para fazer o recurso. Falou assim: não, eu vou contratar o doutor Roberto Carvalho para fazer o meu recurso. O Roberto vai olhar, ele pode até às vezes salvar, mas, cara, às vezes nem precisava do recurso se você tivesse pensado estrategicamente. Então, tem vários equívocos que as pessoas cometem estrategicamente e que tem a ver com gestão. Porque as pessoas acham que processo é tipo direito material e direito processual. Não. Processos são técnicas de gestão. Então, o que que estrutura um processo previdenciário estratégico? O que é e o que que estrutura esse processo? O processo previdenciário estratégico ele é estruturado a partir de 3 bases nucleares, né. O pessoal que assistiu a palestra até levou um susto, a hora que eu abri um fluxograma gigante, assim, daí eu falei: "Olha, eu não vou explicar isso aqui, calma, né, isso daqui eu não vou explicar na palestra, isso aqui é um curso específico disso", mas tem 3 bases. Base número um, para você pensar estrategicamente. Base número um, você tem que compreender que você tem que ter um atendimento ao cliente previdenciário eficaz. O que é um atendimento ao cliente previdenciário eficaz? Tem várias técnicas aqui desenvolvidas, que é um método que a gente desenvolveu no Instituto Professora Melissa Foman, que é voltado especificamente para atendimento, mas o elemento fundamental, a ficha de atendimento ao cliente. A ficha de atendimento ao cliente, ela foi desenvolvida a primeira ficha no Brasil de ficha de atendimento ao cliente, isso a gente tem que comprovar, que as pessoas falam foi a primeira, mas não tem como provar, né, a gente tem que comprovar que foi a primeira. Foi desenvolvida dentro do meu escritório, porque eu perdi um processo muito importante para mim, e o Gustavo, meu esposo, falou assim: "Para de chorar, senta aqui e fala para mim tudo que você pergunta para o cliente, que você não pode esquecer de perguntar". E ali surgiu a ficha. Então, ponto um, saber que dados coletar dos seus clientes, porque você é advogado previdenciário, depende de dados, você depende de informações. Então esse é o ponto número um. E o cliente muitas vezes ignora que aquela informação seja relevante. Ele não sabe o que é útil, porque quando a gente fala em previdenciário, a gente está falando da vida dele, é a história de vida dele, né? São documentos históricos ali que documentam a vida dele. E para ele, muitas vezes, é irrelevante. Para ele, para aposentar, a carteira de trabalho. Né? Então o cliente não sabe, porque em outros setores, a gente vê, por exemplo, no tributário, empresarial, o cliente já está com a documentação ali, que ele já tem aquela consciência de que esse documento é importante, mas no previdenciário não. Não. São documentos que os clientes não fazem ideia, e informações também que eles não fazem ideia que poderia ser utilizado como tempo, por exemplo. Né? Sim, os dados, e por isso a ficha de atendimento. Porque a ficha de atendimento, ela é o que o Gustavo fala que vem do método Toyota, perdão, chama Pokayoke. O que que é um Pokayoke? É o método anti-falha. Então você atende 30 clientes. Cara, as perguntas que você vai fazer para os 30 clientes são invariavelmente as mesmas. Você só vai depois especificar. Por que que você vai fazer os 30 clientes com invariavelmente as mesmas perguntas? Porque isso que a Amanda falou é muito importante. O cliente não lembra da vida dele. E você não sabe da vida dele. E daí você falou assim: "Tá, e daí o que que eu vou fazer?" Você faz uma ficha de atendimento, a ficha de atendimento que está disponível gratuitamente, tanto no meu livro quanto em sites, enfim, ela espalhou o Brasil afora, eu não tenho problema nenhum com isso, conhecimento tem que ser compartilhado. A única coisa é, na ficha tem várias questões, e as pessoas às vezes querem tirar questões. Eu sempre dou exemplo, Amanda, de uma aluna queridíssima, que tirou a pergunta se o cliente trabalhava no exterior. Porque ela advoga numa região super pobre e tudo. Falei: "Imagina que eles vão para o exterior". E ela perdeu o processo, 7 anos depois, chamou o cliente para fazer a prestação de contas, que tinha perdido. E quando eu falei assim: "Doutora, e aquele tempo que eu trabalhei lá fora?" Dela bem assim: "Mas você não me falou". Daí ele respondeu para ela: "A senhora não perguntou". E dela me liga e fala assim: "Prof, pelo amor de Deus, não sei o quê". Daí eu falei dela: "Eu apliquei a ficha, tudo, mas olha o que aconteceu". Daí eu falei: "Manda a ficha que você está aplicando, já que você tá falando que é a minha, porque na minha ficha tem trabalhou no exterior". Daí ela falou: "Ai, é que eu tirei essa pergunta". Daí ela me conta que foi porque ela considerava que a região era muito pobre, que não teria trabalhadores que teriam para o exterior. Então, ponto um do processo estratégico: colete as informações da forma adequada. Coletar informações da forma adequada significa aplicar uma ficha de atendimento e você ter conhecimento das normas administrativas, porque você tem que conhecer as regras do jogo para poder jogar o jogo. Isso significa que daí você avança para a parte 2 do processo previdenciário estratégico. O que que é a parte 2? É você compreender o universo de serviços que estão envoltos dentro daquela questão. Então, por exemplo, tem gente que já quer judicializar.
Tem gente que já quer levar para o administrativo e tem gente que fala assim: "Calma lá, o que que eu posso fazer aqui para preparar o terreno para, levar essa pessoa a conseguir esse direito ou levar essa pessoa pelo menos poder discutir esse direito". O que que é isso? É a advocacia preventiva instrutória. O que que é isso? Puxa vida, eu analisei a documentação, com a documentação que ele tem eu não consigo um benefício, porque está fraco. Então o que que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar na construção documental probatória, isso é preventivo. Eu vou tentar evitar ao máximo judicializar, porque eu vou trazer elementos probatórios mais eficazes. Não, não é questão de judicializar, é questão que eu tenho serviços prévios a oferecer. Então, por exemplo, a pessoa foi no teu escritório e falou assim: "Ah, eu quero saber se eu vou deixar a pensão por morte para os meus dependentes". E daí você faz a ficha e descobre que ele tem dependente previdenciário que é PCD. O que que você faz? Habilitação prévia do dependente previdenciário, para dar o marcador temporal de que aquela pessoa antes do óbito do pai e da mãe já era PCD. Não, a pessoa vai no teu escritório, ela quer fazer um planejamento. Respondeu o questionário, você identificou que ela é PCD, ela só vai se aposentar daqui 10 anos. Você já vai fazer o marcador temporal para ela. Falou: "Ó, a gente não vai judicializar nada, não vamos fazer administrativamente nada, só que a gente vai instrumentalizar você, quais são os elementos probatórios que você vai anexar ano a ano, dentro do teu dossiê aqui no escritório, para que daqui 10 anos a gente vá lá e faça o protocolo do teu requerimento". Outro exemplo de prévio, né, de você pensar estrategicamente previamente. Puxa vida, se o cidadão hoje estava falando até para uma querida que foi ali no nosso stand aqui no congresso, você vai pensar estrategicamente e fala assim: "Puxa vida, se eu entrar agora, ele vai ter reconhecimento de uma atividade especial. Só que essa pessoa é muito nova e dela vai perder o plano de saúde dela. Então será que vale a pena eu fazer isso? Não. Então eu não vou judicializar, eu não vou entrar administrativamente, eu vou pegar essa pessoa e falar assim: ó, vamos construir primeiro um plano de investimento para você ter lá na frente suporte para pagar esse plano de saúde para daí a gente fazer o requerimento". Então isso é o segundo momento, é você entender que a advocacia previdenciária é preventiva também. E o terceiro momento é daí sim ir para a lide, que é o processo administrativo e o processo judicial. Só que para você ir para o processo administrativo, você tem que conhecer as regras do jogo, as normas administrativas. Daí eu sempre brinco, Amanda. Não lê a doutrina, pessoal. Não. Lê a norma administrativa, depois você lê a doutrina. Então, Melissa, vou ler teu curso de direito previdenciário que você acabou de lançar a atualização dos AMIT. Leia se você leu a norma primeiro, depois você lê o curso. Ah, eu vou ler o livro de atendimento ao cliente previdenciário. Esse eu digo que você pode ler, tudo bem, beleza? Porque esse é mais um depoimento meu, uma conversa com o leitor sobre tudo que deu errado na minha vida e tudo que eu penso que deva ser feito de uma forma melhor. E o processo judicial? Só vá para a justiça se você conhecer as regras do jogo na justiça. E aqui, para devolver a palavra para Amanda, esse terceiro elemento, o tripé do processo previdenciário estratégico, o que que é isso? As pessoas me perguntam, Amanda, como é que eu consigo não ter processo sobre estados no 1124 do STJ? Para quem não lembra, é aquele que diz do marco temporal dos atrasados. Então eu respondo assim, porque eu sempre pensei estrategicamente o processo. Ou seja, quando o processo chega na justiça e o magistrado fala, esse documento é novo, vou sobrestar, eu viro e falo, não, excelência, eu fiz o dever de casa. Eu estudei as normas administrativas e lá na portaria 997, atual, antes, né, estava na 77, está no artigo 10, está no artigo 11, que você não tem documento novo em determinadas situações. Então, a própria norma te diz isso. Então, pensar estrategicamente é você pensar o todo. E, por fim, o último exemplo que eu quero dar, quando eu falo processo previdenciário estratégico, pensar o todo, é também as pessoas me questionando: Melissa, por que que vocês não foram afetados com o bloqueio que teve dos precatórios? Porque pensar estrategicamente é gestão. Então você olha para o todo o que está acontecendo em volta: economia, política, finanças. Em 2015, quando mudou a Constituição Federal e uma emenda e foi instituído o teto de gastos, eu sentei, olhei o cenário, porque você tem que pensar, você tem que pensar. E eu falei assim: "Cara, se eles estão colocando teto de gastos, daqui a pouco eles vão afetar precatórios". E o que que eu fiz na minha advocacia? Eu mudei. Eu transformei uma advocacia que era judicialização em uma advocacia totalmente administrativa. Hoje, o meu escritório,
87, quase 90% dele é administrativo. E agora, em primeira mão, Amanda, só para quem participou do Congresso de EPREV e para vocês que estão assistindo o podcast, ontem eu não pude dar isso em primeira mão ali na palestra por causa do tempo, e não estou reclamando do tempo que me foi dado, porque eu sou coordenadora de eventos, eu entendo que tem que ter o tempo. Mas a gente deixou para o podcast essa primeira mão. A advocacia previdenciária agora vai ter uma nova guinada. Essa nova guinada não é, pessoal, com esses serviços que vêm sendo vendidos, comercializados aí para você como coisas novas de mercado, coisas que já eram antigas. A nova guinada é: olhe para a Constituição Federal, veja o que a emenda 103 fez com os benefícios não programáveis e o que está vindo do projeto de lei em torno disso. E olhe, pessoal, para o cenário que está à sua volta, economicamente em torno do que vem acontecendo no CRPS, e repense a sua estrutura previdenciária. Porque quem, neste momento, não olhar para o cenário político, econômico e social, Brasil, mundo, e não repensar o seu negócio, terá problemas no futuro. E o que é repensar o seu negócio? É você compreender que a advocacia previdenciária da moda não se sustenta. A que se sustenta é aquela tradicional ainda, aquela do olho no olho, aquela de fornecer os serviços que a pessoa tenha resultado. Só que esses serviços, eles passam por um revisitar. Então, hoje, a gente está reestruturando o nosso escritório, inclusive, olhando esse novo cenário. Por quê? Porque a gente tem que olhar para o cenário do que está acontecendo e ver estrategicamente o que eu vou passar a oferecer para os meus clientes. Porque esses clientes de hoje, eles estão indo para um cenário, e um exemplo clássico disso é da pejotização. E muitos previdenciaristas estão olhando para isso e não estão vendo, estão focando em outra coisa. Pessoal, olhe para a pejotização, olhe para a privatização dos benefícios por incapacidade, olhe para a securitização privada dos benefícios, porque daqui a pouco vocês vão olhar e falar assim: meu Deus, o que eu vou fazer com os clientes que eu não tenho? E o que eu vou fazer com os que eu tenho? Daí não venha dizer que não foi avisado. Você tem que olhar para o cenário, isso é pensar processo previdenciário estratégico. Processo previdenciário estratégico não é só tentar resolver o processo em andamento, é você olhar a estratégia do seu negócio a partir do momento que você resolveu ser advogado previdenciário. Uau! Nossa! Preciso respirar aqui, tomar o fôlego de tanta informação, de tanto puxão de orelha útil, né? É a mãe mesmo fazendo um serviço de mãe, que presta atenção, menina, você tá vendo o que tá acontecendo? E a gente não vê, Melissa, a gente não vê, porque a gente tá tão imerso naquilo ali, a gente tá tão na rotina, e os clientes estão aparecendo e os processos estão acontecendo, a advocacia previdenciária tá tão em ascensão, a verdade é essa, que você consegue ver só o oásis, você não vê o deserto que tá em volta, né? Então, nossa, assim, vou reescutar nosso episódio várias vezes. É aquela pessoa coisa de um filme. Filme de Titanic eu devo ter visto umas 10. E cada vez que eu vi, eu focava em uma coisa diferente, absorvi uma coisa diferente. Vai ser mais ou menos a mesma coisa. Mas, pelo amor de Deus, nós não vamos afundar não, né, Belícia? Igual o Titanic não, né? Ótima questão. Por que a gente... E parabéns, Amanda, pela tua pergunta. Porque, assim, eu não aguento mais, Amanda, ouvir isso. É um tanto de gente falando que a advocacia previdenciária vai acabar, é um tanto de gente falando que não tem que fazer isso. Isso, inclusive, quando teve a reforma, né? Teve a reforma e virtualizou a necessidade. Agora não precisa mais de advogado. Aham. É tanta gente falando uns negócios assim que eu falo assim, gente, ou eu tô vivendo em Nárnia, ou essa galera tá em Nárnia. Porque, assim, a advocacia previdenciária, ela tá, como você muito bem colocou, ela tá em ascensão e ela permanece. E ela cresce. Porque as pessoas têm que entender o que é a advocacia previdenciária. E por que que na época que veio a reforma, eu até fiz uma live, e eu estava muito brava nessa live, porque eu vi pessoas, assim, que te respeita, falando para advocacia iniciante não ir para o previdenciário. Daí eu fui lá e fiz a live e falei assim: ó, isso se chama reserva de mercado. Vocês estão falando para advocacia iniciante não ir para o previdenciário porque vocês querem fazer reserva de mercado. Porque a reforma trouxe muito serviço, muito serviço, muito serviço. Outros serviços ela revitalizou. E as pessoas têm que compreender isso. Previdenciário não é você simplesmente atender um cliente, pegar um formulário, protocolar e deu certo ou não deu certo. Não. Previdenciário é você trabalhar com a estrutura de vida e família de uma pessoa.
Então, por isso que quando a gente fala assim, eu atendi fulano e dele não tem direito, então, fazer o quê, né? Não, você tem que olhar, ele não tem direito agora. Só que tem coisas que você pode fazer viabilizando um direito dele futuro. Ele pode não ter direito com o sistema que nós temos agora, mas daqui a pouco ele pode ter direito a outro sistema. Ele pode, nesse momento, não saber o que fazer com o que está acontecendo com a vida dele. Só que você vai fazer, ensinar ele a fazer investimento. Porque uma coisa também que o previdenciarista tem que começar a entender, e que a gente no escritório aplica desde a base, o cliente previdenciário pode ser ele o trabalhador rural, pode ser ele o empresário, pode ser ele o do almoxarife, pode ser o cameraman que está aqui com a gente, pode ser o que for. Cara, ele tem que ter uma educação financeira. E sabe quem que começa a educação financeira para ele? Você, advogado previdenciário. Você fala assim para ele: ó, o negócio é o seguinte, se você ficar incapacitado, essa é a minha rotina no escritório. Se você ficar incapacitado, seu João, o senhor vai receber 2.000 e pouco. Meu Deus, mas eu ganho 8. Então, mas se o senhor ficar incapacitado, você vai ganhar 2.000 e pouco de aposentadoria por incapacidade. Beleza? Beleza. Então, ó, seu João, o senhor vai se aposentar com X idade, com X valor. Mas, se no meio do caminho acontecer, e pode acontecer, do senhor morrer, sua família tem esse problema. Se o senhor ficar incapacitado, o senhor tem esse problema. Ele, meu Deus do céu, e agora? E agora nós vamos trabalhar com a parte da sua vida financeira. Então, o que é a sua vida financeira? Vamos fazer assim, seu João. O senhor vai pegar cinquentinha, R$ 50 por mês, o senhor vai colocar nisso daqui. Mas ele tem mais sobrando. 10%. O ideal é que ele pegue 10% do que ele ganha e guarde. Então, você vai pegar 10% disso daqui, o senhor vai colocar aqui, o senhor vai colocar lá, o senhor vai colocar. Cara, eu tenho cliente no escritório, pedreiro. Eu tenho cliente no escritório, porteiro, que voltou e falou assim para mim: doutora, sabe aquilo que a senhora falou para mim aquela vez? 5, 7, tem um que eu vou lembrar mais, que faz agora há pouco tempo, 7 anos atrás. Que a senhora falou para mim que era para eu ir guardando R$ 100 por mês. Doutora, isso está fazendo diferença hoje para mim, porque a minha aposentadoria está muito baixa. Só que eu investi aquele valor e, tendo investido esse valor, hoje eu tenho tanto, que é o que supre a diferença do que eu preciso. O previdenciarista tem que entender isso. E isso é pensar estrategicamente, entendeu? É você não entregar o serviço lá no processo final. É você falar para a pessoa: eu sei que o senhor é carente, mas vamos tentar guardar esse pouco, porque esse pouco lá na frente vira muito. E às vezes o previdenciarista fala: não, isso daí é coisa só de empresário. Não, hoje em dia você tem que olhar e falar assim, e não é de hoje, né? Como eu falei, esse cliente fez 7 anos que ele guarda o dinheirinho dele, né? E isso porque ele quer pagar o plano de saúde, ele quer pagar as coisinhas dele lá no futuro. E daí você não pode olhar para ele e pensar só lá na frente no processo. Você olha ali e fala assim: ó, guarda o dinheirinho para você pagar teu plano de saúde no futuro. Isso faz diferença na vida dele. E vocês sabem que, inclusive, outros tipos de profissão, e eu dou exemplo com conhecimento de causa. Eu tenho um irmão médico, minha cunhada médica, eles não têm noção nenhuma, trabalha muito, muitas horas, as jornadas extenuantes, ganha muito, só que não sabe essas formas de aplicação, essas formas. Não pensa previdenciário, não tem um pensar de repente, pensar em uma previdência complementar, por exemplo, de, como autônomos, fazer um recolhimento no teto, um planejamento previdenciário. Então, assim, é uma gama de opções que a gente tem na nossa mão e muitas vezes a gente passa despercebido por essa falta de pensar estratégico e de transmissão dessa estratégia para o cliente, né? Eu acredito muito que a doutora fez, por exemplo, na vida dessa pessoa, sabe? Eu acredito muito que isso é sucesso. Eu acredito que sucesso é fazer diferença na vida do outro. É. E a doutora tem feito diferença na vida de muita gente, não só clientes, como alunos, principalmente, que repassam esse sucesso para os clientes, inclusive, né? É uma espiral de coisas boas, né? Indo e voltando na sua vida, na vida dos seus alunos, nos clientes, dos seus clientes. E dos alunos que viram professores, como a doutora Amanda. Tá vendo só? Entendeu? Porque a gente fala assim, que nem você falou, você toca a vida dos clientes dos seus alunos. Só que às vezes, talvez você toca muito mais porque você faz uma cadeia de informação. Sim. E quem foi seu aluno e vira professor, talvez transmita para nós uma certificação muito maior. Porque daí a pessoa está transmitindo aquilo para mais pessoas que não chegam em você. Então, pessoas que não vão chegar em mim.
mas tem pessoas que vão chegar na Amanda, tem pessoas que vão chegar no João Marcelino, que foi meu mentorando, foi meu aluno e que hoje é uma sumidade em PCD no Brasil. Tem pessoas que vão chegar em tantos outros alunos meus. Então, isso é importante, né? A ramificação do conhecimento, transformando outros alunos, transformando clientes, transformando a sociedade. Porque uma coisa que eu acho bem importante, Amanda, o advogado previdenciário, ele é o único que tem a corresponsabilidade do artigo 3º da Constituição. Para quem não lembra, o artigo 3º da Constituição é aquele que fala que todos devem zelar pelo bem-estar social. Então, o primeiro que deve zelar pelo bem-estar social, quem é? Advogado previdenciário. Nossa, doutora Melissa, a minha vontade é que a gente grave um concurso aqui, e não foi só processo estratégico, não, foi atuar estratégico, pensar estratégico. A vontade é a gente ficar aqui o dia todo, mas tenho que me despedir. Te agradeço demais, doutora Melissa. Deixa a sua palavra final, deixa como o pessoal te acha, os sites, inclusive, do curso, o pessoal te encontrar, né? Sim. Então, vamos lá, pessoal. Obrigada, Amanda. Obrigada, IEPREV. Nós temos aqui que lembrar, basicamente, que nós temos o Instituto Professora Melissa Foman, então você pode acessar lá o curso de Processo Previdenciário Estratégico e outros cursos. No Instagram você me procura por @melissafoman. E a minha mensagem final para vocês lembre-se sempre de uma poetisa que eu gosto muito, que é Helena Collodi, uma poetisa paranaense, que ela diz assim: Deus dá a todos uma estrela. Alguns fazem dela um sol, outros nem conseguem vê-la. Então, que você transforme a sua estrela num sol, porque é assim que você iluminará todos à sua volta, principalmente a sociedade. Obrigada. Muito obrigada, doutora Melissa. Pessoal, finalizamos mais um episódio do IEPREV Talk. Muito feliz pela doutora ter vindo, enriquecido o nosso programa, compartilhado tantas dicas úteis que eu tenho certeza que você vai repensar, né, o seu caminho, repensar a advocacia. Então, só tenho que agradecê-la mais uma vez, enaltecer o seu trabalho, tá? E, pessoal, nos siga. Estamos no Spotify, IEPREV Talk. No YouTube, a gente está dentro do canal do IEPREV. Então, me siga lá no YouTube também, @IEPREV. A minha rede social é Amanda Faria Mapa. E seguimos juntos, compartilhando de forma gratuita, conhecimento de qualidade, acessível para vocês, a todo momento e a todo lugar. Até o próximo episódio.